Galera, Hugo Souza brilha mais uma vez e a equipe do Corinthians avança para a próxima fase da Sul-Americana, fase de quarta de finais. O Corinthians estava bem tranquilo na partida, 1-0, abriu o placar, praticamente ele estava liquidado o jogo, já que no jogo de ida o Corinthians venceu o Bragantino por 2-1 e no agregado estava 3-1, mas o Bragantino buscou 2 gols e igualou total aí dos placares do jogo de ida e volta e a partida acabou indo para os pênaltis. E o Corinthians por pouco não ficou de fora da próxima fase da Sul-Americana. Hugo Souza salvou a equipe do Corinthians pegando 3 pênaltis. O goleiro muito bem hoje, ajudando a equipe do Corinthians a classificar. Na minha opinião, ele foi o herói, porque o Corinthians desperdiçou muitos pênaltis. Ele foi lá e garantiu, pegando o último pênalti e dando a classificação à equipe do Corinthians. O Corinthians estava 3 vezes atrás do placar, poderia ter sido eliminado e o Hugo Souza simplesmente foi o herói desse jogo do Corinthians. Deixa nos comentários a opinião de vocês, o que vocês acharam desse jogo do Corinthians e também a atuação do goleiro Hugo Souza na disputa de pênaltis. Eu não consigo nem falar. Eu só tenho que agradecer a Deus por toda a honra, por toda a glória. Nada disso é pra mim, tudo pra Ele. Deus sabe quanto foi difícil estar aqui. Quero agradecer minha família, meus amigos, que sempre estiveram comigo. E o sentimento é de gratidão, só isso. É o que eu tenho a falar, agradecer, só isso. É a noite mais importante da tua vida, da tua carreira, tudo que você viveu aqui, comemorando como se fosse um título aqui. Com certeza. Eu tenho que agradecer muito a Deus por viver isso. Eu sempre falo que o jogo mais importante é o próximo. Esse foi o mais importante da minha vida. E agora tem o próximo. Comemorar hoje, depois virar a chave, que a nossa luta continua. Como foi a história dos pênaltis, tudo que você viveu? Bom, na verdade foi bem estudado, tudo muito trabalhado, mas a verdade é que Deus, quando Ele escolhe para honrar, isso aí é só a mão dele, eu só tenho a agradecer. Obrigado. Isso aí. Cara, não tem como começar o linha de passe de outro jeito senão ouvindo o Hugo Souza e vendo os feitos desse cara na noite de hoje, hein? Espetacular, mas simplesmente espetacular a atuação do goleiro do Corinthians. Já tinha feito 2 defesas importantíssimas durante o jogo, importantíssimas. O Corinthians acabou tomando uma virada. E esse cara nos pênaltis, quando o Bragantino tinha o match point ali, o Hugo Souza vai e pega 3 pênaltis em sequência. 2 no canto direito e 1 no canto esquerdo. Simplesmente espetacular a atuação dele. É a redenção de um jovem, né? Que teve um grande momento no início lá no Flamengo, depois jovem, né? Questões pessoais, escolhas erradas, caminhos errados, etc. Se perdeu no caminho, sai. Esse cara aí, ó, esse cara que vocês estão vendo, que pegou 3 pênaltis, ele foi vaiado no aquecimento antes de um jogo, no Maracanã, o jogo do Flamengo. Esse cara foi vaiado, no aquecimento. E aí ele vai para a Europa, ele volta para o Corinthians, dá a volta por cima, a gente espera que tenha mais cabeça agora, né? Reflita um pouquinho mais sobre tudo o que aconteceu, porque tem capacidade, é muito bom tecnicamente e, claro, parece engenheiro de obra pronta, né? Mas ele já vem jogando muito bem pelo Corinthians. Tem condições, está emprestado, mas tem condições de, quem sabe, permanecer no Corinthians. Aí o Corinthians vai ter que fazer o Pix lá, né? Vai permanecer no Corinthians e, quem sabe, até fazer história, porque tem, tecnicamente, é um excelente goleiro. E aí o torcedor do Corinthians vai à loucura revendo as defesas do Hugo Souza, que classificaram o Corinthians, sim senhor, o Corinthians está classificado para as quartas de final da Sul-Americana, segue em 3 competições do Timão, que no Brasileiro briga para não cair, mas que nas Copas vai muito bem, obrigado, apesar do susto que tomou hoje, a gente vai falar sobre isso, né, Vitor Birner? Tudo bem? Tudo bem, William? Tudo jóia. Boa noite a você, ao Renato, Léo, Pedro, ao Marra, que vai estar com a gente, aos fãs do esporte. Você quer que eu fale do jogo ou da classificação? Da classificação, primeiro. Bom, nunca foi tão simples fazer uma abertura de linha de passe.
o time fez no segundo tempo muita força para ser eliminado, mas tinha o Hugo embaixo das traves, a atuação épica nas cobranças de pênaltis. O corintiano talvez tenha lembrado do Cássio, sim, por causa dos pênaltis. O corintiano talvez enxergue nesse momento ou sinta nesse cara que está no clube há pouco tempo um novo ídolo. E aí depende da história para que isso seja concluído, né? Porque a história se constrói jogo após jogo, como o próprio Hugo falou. Mas ele é um candidato a ídolo. Eu assino embaixo o que você disse sobre herói, sobre falar de ele renascer para a carreira. Sim. Depois de tudo, é muito normal que os jovens façam escolhas equivocadas, até mais velhos, mas é normal isso, né? E é muito óbvio que ele está extremamente concentrado em se reerguer na carreira. E ele, desde que chegou, ele é o principal jogador do clube. Eu não gosto muito de apontar um herói, um vilão para eliminação e pela classificação, mas hoje é claríssimo que há um herói. E o herói estava embaixo das traves do Corinthians. Se não fosse ele, o time estaria eliminado. Graças a ele, o time segue na competição. É aquele jogo, né, Pedro, que em outras circunstâncias o torcedor do Corinthians já ressabiado, triste com o que aconteceu durante o jogo, olha e fala, ai, putz, se tivesse um Cássio aí, não precisa mais pensar isso não, hein, Pedro? Tudo bem? Tudo bem, William. Um abração a você, Léo, Renatinho, Vitor. O Marra daqui a pouco aqui com a gente, estava na transmissão. E, claro, o fã de esporte corintiano ligado aqui com a gente. Eu confesso que a gente estava aqui, né, sentado, esperando o programa entrar no ar, assistindo. Nem tinha lembrado da pauta Cássio. Eu acho que é muito mais sobre a história Hugo. E essa página vinha sendo virada e talvez ela precisasse de um carimbo, né? De um capítulo que vai exatamente delimitar. Daqui a 3 jogos tem um Flamengo e Corinthians. Deve com certeza ser muito especial. Acho que o Corinthians vai correr para tentar resolver, porque tem pagamento de multa para ele jogar, tem pagamento de possível, compra, exercer a opção de compra para ele ficar. Agora, é tudo muito especial. É muito difícil a gente começar falando do que foi o primeiro tempo, muito bom, do Corinthians, sim, do que foi o segundo tempo, que eu acho que faltou perna e deixou-se também, ficou muito passivo ali, deixou o Red Bull vem chegando, o Ramon troca ali com o Emiliano, tenta, esticar um pouco, tenta dar um gás ali pela lateral, tenta puxar alguém lá na frente com o Pedro Henrique e o Red Bull ficando confortável, mas isso tudo é muito secundário porque o goleiro pegar 3 pênaltis, 3 pênaltis, né, em situações assim, ele tinha que pegar o primeiro pênalti. Ele não tinha outra opção. Se a bola entrasse, estava eliminado. E aí vai para alternados, ele pega de novo, salva a pele ali de companheiros. E sim, é claro que o Hugo tem situações da carreira dele que vão ser lembradas, mas eu acho que isso aí é muito maior que qualquer episódio que tenham tentado colar nele durante a passagem, porque o Hugo do Flamengo teve problema com festa, com curtir post aqui, acolá. É um Hugo também que surge com muito valor no Flamengo. Então a gente não pode também tentar deixar com que polêmicas que são normais. Se a gente na cidade aqui tem, quem é que não erra? Quem não erra tá vivendo mais um jovem, né? Merece oportunidade. É outra coisa. O ser humano, ele tá aí para isso e para aprender com isso. E me parece que esse Hugo é isso. Ele aprendeu. Foi para fora, aprendeu fora de campo, cresce dentro de campo. Tem muito mais a ser falado do Hugo Souza dentro de campo no Flamengo e não tem nada a ser falado de Hugo Souza fora de campo. Então hoje é muito da história do Hugo embaixo das traves e principalmente nesses minutos finais. 3 pênaltis defendidos em situação de pressão, em mata-mata, em competição sul-americana. E você lembra do Cássio? E sim, porque todo mundo ali em algum momento, quando vai para pênalti, claro, lógico, era uma segurança que você ainda não está conseguindo entregar. Camisa amarela. Agora, exato. É isso, né, Renato? Camisa amarela é um negócio... Simbólica, né? Cara, assim, o futebol... E assim, independente do time que você torce, que você não torce, são noites como essas, histórias como essas que fazem a gente tá aqui, né? Fazer o que a gente faz, pagar nossos boletinhos com o que a gente mais ama, que é o futebol. Boa noite, amigos. O Fã de Esporte está em casa. Histórias assim realmente chama atenção, porque eu acho que é uma lição muito grande também de como a gente tem mania no Brasil de sacramentar a vida de atletas e determinar se eles deram certo ou deram errado, atletas de 20 e poucos anos. Para goleiro, então, que... Por um post de rede social, errou ali, tchau, e acabou. Goleiro é uma posição que demora mais para você ter uma maturidade, uma confiança. Goleiro é uma posição que é totalmente diferente de tudo que é futebol. E ver esse cara, as origens que ele teve, entender que ele teve uma grande oportunidade no Flamengo e errou, e ver a intensidade com que ele não só comemora, mas você vê as ações técnicas dele no gol. Você vê que ele é intenso na queda, na volta, na saída.
E assim, eu acho que para qualquer corintiano é inevitável não pensar no Cássio. Olha como é louco as coisas. Eles são goleiros diferentes em características. Mas vamos ter a questão do cabelo, o Cássio do cabelo maior, que o menininho coloca o cabelo. Daqui a pouco vai ter gente com peruca pro cabelo do Hugo também, que tem essa identidade dele, tem que ter mesmo. Daqui a pouco vai ter gente também, se ele errar, vai falar que é por causa do cabelo. Também tem muita gente que gosta desse tipo de coisa. Mas é isso, é uma trajetória muito curta, mas é um impacto técnico na equipe muito grande, muito grande. Não foram só os pênaltis. Ele já tinha salvado o Corinthians no jogo algumas vezes. Sim. No Brasileiro tem alguns pontinhos que você põe na conta dele. Tem uma defesaça. Exato. Não tem um jogo. Eu te falei ainda na redação, falei, faltando aquela defesa. Todo jogo o Neneca faz uma defesa espetacular ali em Salvador. E ela veio e depois vieram os pênaltis. E você olha pro Brasileiro, tem pontos que você pode pôr na conta dele. Se tem uma coisa que o Corinthians precisa, é ponto. Entendeu? Porque hoje é um dia de comemorar pro corintiano e tal. Amanhã acorda, você já pensa no Brasileiro de novo. Então, assim, são histórias bem legais. Histórias poderiam ser ruins, por exemplo, para o Rian e para o Ramalho, que fizeram grandes jogos. Os dois fizeram um bom jogo hoje e erraram os pênaltis. Mas esse moleque é isso, cabeça no lugar e... vou dar uma voz para qualquer corintiano aqui. Faz o Pix, Augusto Melo, rápido, porque se você perder esse homem... mais por muitos meses. Exatamente, meu amigo. Se você perder esse homem, você não vai entrar mais na arena. A continha é a seguinte, 800 mil dólares, é isso, Pedro? Sim. 800 mil dólares para ficar com o Neneca. 800 mil dá 4 milhões e meio. Parte do direito econômico exatamente. Direito a ficar com ele. Sim. E se para entrar em campo contra o Flamengo, 500 mil. Então, o Corinthians tinha uma ideia anterior de resolver a parada antes. O jogo é 1º de setembro, se eu não me engano. Final de semana, 31 de agosto, 1º de setembro. Flamengo e Corinthians. Sem ser esse o próximo. Porque o Hugo tem contrato com o Flamengo. São 3 jogos. Fortaleza, Juventude e depois é o Flamengo. Então, é isso. 500 mil para ele poder entrar em campo contra o Flamengo e para ficar com parte do direito econômicos, 800 mil euros, que hoje deve estar batendo manda quase mais 500 mil pro Neneca hoje, pelas defesas. Tá tranquilo. Só que vai ganhar da classificação aí, né? Pô. Pô, já tem que ser maior. Já vale a pena, já tá pago. Eu vou acionar o Marra já. Galerinha, aí, o que vocês acharam dessa classificação e da atuação do Neneca? Hugo Souza agarrando muito, pegando 3 pênaltis e salvando a equipe do Corinthians mais uma vez. Quando não é a defesa dele em campo, é uma defesa na disputa de pênaltis. Muitos torcedores, eu estava acompanhando a transmissão, né, e tinha muitos torcedores falando na internet: o Hugo Souza não pegou um pênalti, não pegou, mas na hora que precisou, que foi o último pênalti, ele não pega, o Corinthians estaria desclassificado. Ele pegou. Nas próximas sequências ele ajudou o Corinthians, porque o Corinthians ficou 2 vezes, o Corinthians perdeu o pênalti. Ele salvou o Corinthians, porque o último pênalti estava sendo do Bragantino. Nesses pênaltis ele pegou e garantiu a classificação da equipe do Corinthians para as quartas de finais da Sul-Americana. O Corinthians fez muita força no segundo tempo para poder ser desclassificado. Estava vencendo por 1-0 e de repente a equipe leva 2 gols, galera. Assim, rápido. Foi 2 gols que em menos de 4 minutos, né? Muito rápido os gols que o Corinthians tomou. Então esses gols, na minha opinião, abalou muito o Corinthians ter levado esses gols. Porque, assim, tava como certa. Todo mundo falando: o Corinthians já classificou, tem 2 gols à frente. Não foi o que aconteceu. Se você olhar dentro de campo, o Bragantino correu atrás. O Bragantino tentou a classificação, sendo que o Corinthians, né, tem um goleiro que se chama Hugo Souza. Hugo Souza salvou a equipe do Corinthians, né? O Corinthians conseguindo a sua classificação para a próxima fase da Sul-Americana. Agora o Corinthians tem que pensar no Campeonato Brasileiro. Tem jogo difícil na Arena Castelão contra o Fortaleza no domingo, 4 horas da tarde. Lembrando, o Corinthians é muito próximo, né, da zona de rebaixamento. Se você olhar aqui, o Corinthians está na zona de rebaixamento, falar a verdade, né? Porque o Vitória, com empate, o Vitória saiu da zona de rebaixamento, né? Pelo critério aí de saldo de gols. E no caso aqui, o Corinthians tem o mesmo número de pontos do Vitória. Está a 2 pontos do Grêmio e 3 pontos atrás do Criciúma. Então o Corinthians precisa vencer para poder sair da zona de rebaixamento. Só depende do Corinthians agora para poder sair dessa situação e dar um alívio maior ao torcedor no Campeonato Brasileiro. O torcedor está feliz com a classificação do Corinthians, né? Corinthians classificado, e ainda tem também o caso da
Tivemos também hoje, né, galera, o sorteio. Temos os sorteios também da Copa do Brasil. Então, assim, o Corinthians já tem o seu confronto, vai ser contra a equipe do Juventude. Lembrando que o Juventude despachou muitas equipes grandes, então a equipe do Corinthians ainda tem esse confronto muito difícil pela Copa do Brasil. Lembrando, já temos datas, né, confirmadas para esses jogos da Copa do Brasil. O Corinthians joga primeiro jogo no Alfredo Jaconi, segundo jogo na Neoquímica Arena, marcado dia 28/8, agora esse mês, né? Lembrando, o jogo já vai ser na próxima semana, próxima quarta-feira, teremos Juventude e Corinthians. Depois, no dia 12/9, teremos Corinthians na Neoquímica Arena para poder definir a classificação para as semifinais da Copa do Brasil. E esse foi o vídeo do nosso canal. Deixe nos comentários a opinião de vocês sobre a classificação do Corinthians, também sobre a atuação do Hugo Souza. Deixa seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações também, para você não ficar de fora de nenhuma novidade aqui do nosso canal.